sexto ano, tudo bom com vocês? Vamos seguindo aí então ao nosso assunto sobre o sistema solar. Agora, dia 28/5/2020. A gente vai fazer aí a correção das atividades, certinho? Vamos fazer aí a correção das atividades. Vamos comentar um pouquinho aí das atividades que nós vimos aí na aula anterior. O que nós observamos aí na aula anterior? Que o sistema solar ele é formado por 8 planetas, dos quais apenas a Terra apresenta condições necessárias para a existência da vida humana. O Sol é o principal responsável pela existência da vida, nos fornecendo o que? Luz, calor e energia, certinho? Vamos lá então. Na página 4 do livro de vocês, ele vai caracterizar o seguinte, né? Na página 4, é uma resposta aí pessoal, uma resposta pessoal. Ele vai caracterizar sobre os sistemas, né? Aqui é possível resposta. A Terra é apenas um entre milhares de corpos celestes visíveis no céu e que fazem parte do nosso universo. O que ele está caracterizando aí? Então, está entre um dos milhares aí, né, planetas do nosso sistema aí solar. Vamos seguindo então. Questão 2. Por que a luz das estrelas podem demorar bilhões de anos para chegar à Terra? Dessa forma, as pessoas veem a luz emitida há muito tempo aí. Então, outra característica também das questões aí do planeta Terra. Na última estrofe, na questão 3, está perguntando o seguinte, que na última estrofe o autor se refere à Via Láctea. Você sabe o que é Via Láctea? Faça uma pesquisa e escreva um parágrafo sobre ela. Vamos lá. O sistema solar ele faz parte de uma galáxia denominada Via Láctea. A Via Láctea é um grupo de estrelas, gás e poeiras unidos pela gravidade. Todas essas estrelas que vemos no céu noturno estão na Via Láctea, que possui esse nome porque em lugares muito escuros ela aparece como uma faixa de luz leitosa no céu. Na página 6, ele está perguntando o seguinte: considerando que o ano de 2016 teve 366 dias, quais serão os 2 próximos anos bissexto? Essa foi fácil. 2020 e 2024. Certinho? Vamos seguindo então. Na página 7, ele vai pedir para você observar as imagens das estações do ano e depois responder as questões. A questão número 1. Em que estações do ano foram tiradas as fotografias acima, meus queridos? Olha lá, outono, inverno, primavera e verão. Aí as nossas 4 estações do ano. Questão 2. Que diferenças há nessa paisagem em relação às estações do ano? Bom, nós temos aí diferenças nítidas, né, que podemos ver aí. Que em cada uma das estações, a árvore da paisagem aparece com variações na cor e também na quantidade de folhas. Na questão número 3, em cada estação do ano, a árvore que aparece nas imagens apresenta um aspecto diferente. Por quê? Porque que em cada estação do ano as paisagens têm um aspecto diferente, hein, meus queridos? As diferenças de temperatura, intensidade, raios solares e duração de período luminoso que mudam ao longo do ano. E esse é um dos motivos pelos quais apresentam aí as suas folhagens, um certo período do ano, as folhas ficam mais secas, outras folhas caem, outras aparecem frutos, as árvores ficam aí com as suas cores diferenciadas devido à sua temperatura, intensidade e também variação dos raios solares, certinho? Na questão 4, é uma resposta pessoal.
No município onde você vive, as estações do ano, elas são bem definidas? Que mudanças ocorrem nas paisagens no decorrer do ano, né? No decorrer dessas estações aí? Então, é uma pergunta pessoal. Vocês podem fazer a pesquisa e responder essa questão aí, ok? Certinho aí? Algumas das questões que nós vimos durante as nossas aulas anteriores sobre o planeta Terra, a forma do planeta Terra, os movimentos que a Terra faz, né? Os movimentos de rotação. Também nós temos aí o movimento de translação, algumas das características que nós vimos na aula anterior. As estações do ano também, que tem interferência aí em relação ao movimento de translação. Solstício e equinócio, o significado aí de solstício e equinócio. Aí eu exemplifiquei para vocês com algumas dessas imagens, certinho? E é isso aí que nós vamos ver daqui para frente nas próximas aulas. Muito obrigada e até a próxima! Hello students, good morning, good afternoon or good evening. Tá tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de inglês, então, dessa semana, ok? O conteúdo da aula passada foi do capítulo 3, at the supermarket. E hoje a gente vai dar uma olhadinha melhor na regrinha dos artigos indefinidos, a e an, ok? Let's go então, pegue seu livro de inglês e observando essa imagem que vocês já fizeram esse exercício na aula passada, a gente pode concluir que alguns casos aqui a gente utiliza o a e outros utiliza o an. Como eu disse para vocês, agora é hora de focar mais na regra, na gramática mesmo. E a gente, observando aqui, ó, a gente já, eu acredito que o sexto ano já saiba, né, o som das vogais. Se não sabe, daqui a pouquinho a gente vai ver de uma forma mais lúdica o som das vogais, tá? Não se preocupe com isso. Mas a regrinha de antemão já digo, palavra inicia com o som de vogal, eu vou utilizar o an. Palavra inicia com o som de consoante, eu vou utilizar o e, beleza? Para melhorar isso, a gente tem, botar melhor na cabecinha, a gente tem o exercício 2 da mesma página, que é a regrinha, né? O livro de vocês, ele traz isso daí. Então, observando o uso do a e do an naquela atividade das frutas, você pode dizer que a is used before. O a é usado antes. A não era consoante? Consonant sounds. Other examples. Eu tenho outros exemplos. São palavras em inglês que iniciam com som de consoante. Tem outros exemplos. A dog, a house, a pen, a university. Então, olha só. Apesar de ter um H aqui, vocês poderiam dizer, mas teacher, H é mudo. Sim, no português, em alguns casos, algumas palavras em inglês, ele é mudo também, tá? E aqui, porque aqui, apesar de ter iniciado com U, a vogal U, é com o som, tá? E o som de university é o som de uma semivogal, né? De uma vogal, tá bom? Então, não confundam aí, tá? Em alguns casos, você tem que se ligar no som mesmo, que a regrinha é do som e não da escrita. Na B, an is used before vowel sounds. Então, você vai utilizar o artigo an antes de sons de vogais, ok? Outros exemplos aí. An apple, an orange, an hour. Aqui eu trouxe uma palavrinha que tem um H mudo, ok? An hour, uma hora. Uma maçã, uma laranja, uma hora. Então, observando o som que inicia essas palavras, são sons de vogais, ok? Todo mundo entendeu direitinho a regra? Eu espero que sim, tá? Então, vamos para o exercício lá da página 3, que diz o seguinte. Tanto o 1 quanto o 2, você tem que escolher o artigo correto. No caso da número 1, você tem que sublinhar e reescrever aqui. E aqui você simplesmente vai escrever, tá? É quase a mesma coisa, a mesma lógica. Tem que entender a regra para fazer. Então, dá um pause, analisa, leia as frases que você vai entender, né? O som das vogais e você vai conseguir colocar corretamente o artigo indefinido. Dá um pause, responde a teacher, já volta com a correção.
E aí, did you finish? Então vamos lá, a número 1. I eat an apple or an apple a day? Eu como uma maçã por dia. No caso, an apple. Tim always has a cereal and cereal box for his breakfast. E aí, a palavra cereal começa com som de vogal? Não, então vou utilizar o A. Anna buys an yogurt at the break. E agora, teacher, tem um Y ali, yogurt. E aí, vou utilizar o quê? O A, porque ele é considerado o som de uma semivogal. A letra D. My mom only uses an orange to make my juice. Orange, como eu já citei no exemplo, como tinha na atividade, todo mundo sabe que eu vou colocar ali o artigo an. E my teacher eats a banana after class or an banana. Sabe que banana inicia com som de consoante, então vou utilizar o A. A questão número 2, vamos lá? Jack eats. Aqui eu vou ter um I e um Ezinho, então vai ser uma semivogal, o som de uma semivogal. Yellow, eu sei que eu vou utilizar o A. My dad takes red apple, red, esse Rzinho aqui, então é um som de consoante, é A. C, I prefer green zucchini. E aí, essa palavrinha green inicia com um som de vogal ou consoante? De consoante. Then, orange carrot. A palavra orange, vocês já sabiam até olhando o exercício anterior, and orange carrot. D, pitaya is pink fruit, porque por causa do Pzinho aqui traz o som de uma consoante. Por último, I saw black plum yesterday. Eu vi uma ameixa preta ontem. Então, black, olha o som, black, inicia com o som de consoante. A black plum yesterday. Espero que não tenha ficado dúvidas com relação a isso, porque agora a gente vai fazer um outro exercício para revisar uma outra coisa, que é o exercício da página 5. A página 5 diz assim, listen and color. Você então vai pegar aí o lápis de cor que tem à sua disposição em casa para poder fazer esse exercício. Eu vou rodar o áudio e você vai identificar as cores de cada uma dessas figuras, ok? Let's go! Chapter 3, Track 14. The house is yellow. The bowl is blue. The grapes are purple. The apple is green. The box of cereal is red. The shopping cart is black. E aí, conseguiram identificar? Eu espero que sim, tá bom? Se você não conseguiu identificar as cores que deve pintar, você deixa anotadinho aí qual foi que você não conseguiu ouvir direito. A teacher, quando for possível, vai trazer para vocês novamente esse áudio, beleza? Então, não tem como eu corrigir aqui, não tinha como trazer o exercício pintado corretamente, mas eu espero que vocês tenham conseguido escutar direitinho. Eu tenho um exercício com uma music agora, tá bom? Vou pedir que vocês peguem o livro de vocês aí e abram na página corretinha, que é a página 6, tá bom? Na página 6 vai ter essa música, então vamos prestar um pouquinho de atenção na música. Chapter 3, Track 15. Apples and bananas. I like to eat 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 apples and bananas. I
I like to eat. Apples and bananas. I like to eat. Apples and bananas. I like to oats, apples and bananas. I like to oats, apples and bananas. I like to apples and bananas. I like to apples and bananas. Então, pessoal, essa música, essa canção, ela traz aqui o som das vogais, ok? Quem não sabe aí o som das vogais em inglês, eu acho que todo mundo já sabia. Então, a cada duas linhas aqui, ele fala o som de uma vogal. E ele traz aqui, no caso, na ordem mesmo das vogais, tá bom? Então, ouvimos a música e a gente já consegue responder isso daqui. A questão 2, embaixo da música aí, na página 6. Diz assim: What pattern can you notice in the song above? Que padrão você consegue perceber na música acima? E aí, observando a letra da música, o que vocês conseguem perceber? Qual o padrão utilizado aí na canção, na letra, no sentido, e aí? E a 3. This is a traditional children's song for learning the vowel sounds in English. Do you know a similar song in Portuguese? Isso é uma música infantil tradicional para ensinar os sons das vogais em inglês. Você conhece alguma música similar a isso no português? Então vamos lá. A questão número 2, qual o padrão que a gente vê? A gente pode perceber que é uma letra que fica repetindo a mesma coisa com sons diferentes. Como que eu posso responder isso, teacher? Assim, ó. It's the same sentences in the all song. São as mesmas frases na música toda. But each stanza emphasize one vowel. Mas em cada estrofe ele dá ênfase em uma vogal, ou seja, no som de uma vogal. A questão número 3, vocês conseguem imaginar, conseguem se lembrar uma música infantil mesmo para trazer o som das vogais? Eu consigo lembrar de uma que eu coloquei aí, o sapo não lava o pé. Quem lembra que na pré-escola, no jardim, a professora cantava e ficava mudando o som das vogais nas frases? É a mesma coisa, só que aqui utiliza outro tipo de letra, que é falando de maçãs e bananas, mas com o mesmo significado, com o mesmo intuito, que é o de aprender os sons das vogais. Então, para quem não conhecia, de uma forma mais lúdica, trouxe aqui os sons das vogais para vocês, ok? Então, essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que não tenham ficado dúvidas, mas se ficou alguma dúvida, deixa anotadinho, que quando a gente tiver a oportunidade, eu tiro essas dúvidas de vocês. Bye, bye! Olá, turma do 6º ano, tudo bom com vocês? Professor Edson Júnior aqui, a nossa aula hoje de produção de texto. Na nossa última aula nós falamos sobre as definições do gênero fábula e hoje eu vou falar algumas características e estruturas, certo, turma? Vamos continuar nosso assunto, vamos lá. Principais características das fábulas, vamos lá. A fábula é uma narrativa de caráter ficcional e que usa a alegoria para construir seus sentidos. Os animais, que são personagens, possuem características humanas, como a ganância, a preguiça, a inveja, a sabedoria, a astúcia, etc. Por meio dessas características, as personagens movimentam-se e a história desenrola-se, levando à construção de um ensinamento. Considerando que a fábula pode ser contada oralmente, sabemos que há diferentes versões de uma mesma história, o que não compromete a sua função,
a de levar as pessoas a refletirem sobre o comportamento em sociedade. As fábulas podem ser escritas em prosa, texto em parágrafos ou em versos. Os títulos geralmente fazem referência às personagens e o tempo e o espaço relacionam-se ao habitat delas. A linguagem é simples, objetiva e direta, e pode haver diálogos com a presença de discurso direto. Vamos para a estrutura. Estrutura das fábulas. Sendo a fábula um texto narrativo, é importante lembrar-se de que ela pode ter uma estrutura mínima de começo, meio e fim. Ou seja, no início apresentamos os personagens e a situação. Depois desenvolvemos o texto de a forma como as personagens interagem em torno de uma situação. Por fim, criamos um final surpreendente, a que gere a reflexão dos leitores sobre o ensinamento, uma moral, a qual aparece no final do texto geralmente. As temáticas são variadas e ligadas às características que os animais representam. Por exemplo, o leão, a força, a coruja, a sabedoria, a raposa, a astúcia. E lembre-se do título. Por que eu coloquei lembre-se do título? Porque nós vimos aqui na questão das características que o título normalmente vai se destacar em relação aos personagens. Não tem como você falar, por exemplo, vou citar aqui um exemplo, falar de esquilo e no desenvolver da história não se fala de esquilo, não se fala sobre nem nada característica de um esquilo. Então tem que se remeter ao título, certo, turma? Então você observa aqui, vou voltar aqui na questão dos discursos. Observa que tem a linguagem é simples, não é uma linguagem técnica, não se fala uma linguagem científica, é uma coisa simples, objetiva e direta, porque a finalidade dela é transmitir o quê? Uma reflexão e uma moral, certo? Na aula anterior, você lembra que eu falei sobre a questão dos provérbios, né? Que muitas das vezes nas questões das morais, você vai encontrar provérbios que estão inseridos nas fábulas. Então, para que você observe isso, eu quero que você faça uma pesquisa com a questão de provérbios que se dão em fábulas, certo? Você vai lá pesquisar provérbios que estão nas fábulas. Por quê? Eu dei o exemplo, a pressa é inimiga da perfeição. Isso pode estar dizendo, por exemplo, da fábula da lebre, né, e a tartaruga, né? Aquela questão que uma quer ser mais rápida e acaba se atrapalhando. Então, isso está tudo relacionado. Certo, turma? Então, nossa aula de hoje nós falamos sobre a estrutura, nós falamos de algumas principais características. Espero que você se cuide e esteja bem. Um abraço virtual e até a próxima. Olá, alunos do 6º ano. Mais uma vez aqui, a professora de Ciências. E eu vim falar sobre o novo conteúdo com vocês, que é o capítulo 3. Mas eu me lembro que eu dei essa aula para vocês antecipadamente no dia 16/4, então vocês vão ter que ir lá na aula do dia 16/4 e assistir novamente a explicação. O que eu falei? Eu falei sobre matéria e suas composições, que é sobre a substância heterogênea, homogênea, sobre a composição do ar. Eu falei sobre isso e falei até sobre a medalha de bronze. Eu lembro que eu falei isso também, sobre diferenciar as substâncias, né, que está no ar e nas matérias também, para a gente diferenciar. Então, eu lembro que eu dei essa aula, eu peço que vocês assistam de novo. E hoje a gente vai fazer, eu lembro também no final que eu pedi para vocês fazerem um experimento em casa. E hoje a gente vai fazer esse experimento e responder. Eu espero que vocês já tenham feito isso, porque eu já passei isso, já faz um tempão. Eu acredito que vocês fizerem, porque eu já ouvi de uma mãe que o aluno fez em casa. Então, hoje a gente vai fazer aqui na sala e vai responder as respostas desse experimento e dando continuidade ao assunto, tá bom? Então, vamos lá para o experimento. Então, vamos lá para a experiência da página de número 6, que vocês já fizeram em casa isso. Então, você vai pegar a mistura de número 1, que é essa daqui. Você vai pegar uma colher, 100 ml de água e uma colher de chá de açúcar e colocar lá e misturar.
até diluir tudo. Na segunda mistura, eu já vou pegar a areia, a mesma medida também. Pegar uma colher, medida de uma colher de chá de areia. Eu vou misturar aqui na segunda. Mexe de novo. Mistura, mistura, mistura. E vamos aguardar aí o resultado. Aí na mistura de número 3, a gente vai colocar aqui 100 ml de água e 100 ml de vinagre. E vai misturar também. Mexe de novo. E vamos guardar aqui essa mistura de número 3. Tá? Agora a gente vai fazer a mistura de número 4, que é 100 ml de água, mais ou menos uns 3 dedos. Mais 50, que é metade da água de óleo. Vou colocar aqui. Mais ou menos a metade, né? Um dedinho, um pouquinho. Mais um pouquinho. Água, óleo. E também a mesma quantidade de óleo de vinagre. Vou mostrar mais pra baixo, né? Medinho um pouquinho. Daí faz a mistura. Mexe também. Mistura bem. E aqui nós temos aqui as nossas substâncias. Temos aqui a mistura de número 1, a mistura de número 2, a mistura de número 3 e a mistura de número 4, para a gente analisar aqui sobre as questões lá de homogêneo e heterogêneo. Então a gente viu a diferença nessas duas, ó, a de areia, que dá para vocês olharem, que tem a diferença de cor, ó, ela tá sentando ainda a areia lá no fundo, né? E temos aqui a diferença também nessa aparência aqui, nesse aspecto aqui na mistura de número 4. Então a gente consegue ver que tem duas fases aqui, ó. Tem o óleo que não se mistura com a água e ele é leve, ele fica em cima, e você consegue ver essa diferença. Então aqui se caracteriza uma substância heterogênea, enquanto que a de número 1 e de número 3, homogêneo. Tem mistura, aqui tem vinagre, aqui tem açúcar, aqui tem vinagre, mas você não vê, você pensa que é a mesma coisa. Já na de areia, você vê que lá no fundo ela se concentrou, tá sentando ainda, que no caso, mas dá pra gente ver a diferença. E aqui no do óleo também. Então, nessa experiência a gente conseguiu ver a diferença entre esses dois tipos de substância, heterogêneo e homogêneo. E agora a gente vai responder as questões do livro, tá bom? Agora que a gente fez a experiência, a gente vai responder as questões do livro sobre ele, tá bom? Vamos lá. Então, quais diferenças existem entre as misturas? Bom, a mistura 3, resposta. A mistura 3 tem um único aspecto, portanto, uma fase. A mistura 4 não tem aspecto uniforme, portanto, é formada por mais de uma. Página 7, tá? Bom, pergunta sobre o experimento 1. Após a realização do experimento, classifique cada mistura que permitiu a classificação como homogênea ou heterogênea. Mistura 1, que é a água com açúcar, é uma mistura homogênea.
que deu um aspecto normal ali, não teve diferença de cor nem de nada. Mistura número 2 é a mistura heterogênea, que é no caso da água com areia, que deu para ver a diferença ali. Então tem fases. E a mistura de número 3 é uma mistura homogênea também, que deu aspecto homogêneo, né? Você não viu diferença. E a mistura número 4, que era uma mistura heterogênea, que é no caso da água com óleo. Vamos lá. 2. Qual a característica você observou em cada mistura que permitiu a classificação como homogênea ou heterogênea? Resposta. A característica que permite classificar essas misturas é a aparência, isto é, o aspecto visual de cada uma. A visualização de uma única fase indica uma substância homogênea, que é no caso a primeira que a gente fez, e a visualização de mais de uma fase, uma mistura heterogênea. Que são essas fases? São as camadas que você viu ali, o óleo é uma fase e a água a outra fase. Então, é isso que quer dizer. Bom, e aí a gente vai falar sobre a areia, né? A areia, você olhando de longe, você pensa que ela é uma mistura homogênea. Mas, se a gente olhar ela por uma lupa, né, a gente acaba vendo vários minerais, a gente vê diferença nela. Então, vai depender do seu olhar. Se você vê de longe, né, você vê homogêneo, mas se você vê mais a fundo, você começa a ver diferenças ali, vários tipos de minerais caracterizando uma substância heterogênea. A mesma coisa acontece com o leite. A olho nu, o leite ele é homogêneo, mas se você olhar no microscópio, você acaba vendo algumas outras substâncias, como gorduras e tal. Então, se você vê ele a olho nu, você vai ver ele como homogêneo, mas se você colocar no microscópio, você vai ver diferenças caracterizando a substância como heterogênea, tá? Então, hoje foi isso que eu falei para vocês do experimento. Na aula que vem a gente vai estar dando continuidade no livro também, tá ok? Um abraço a todos.